Olá, sejam bem-vindos à segunda aula de arte. Eu sou a professora Arlene Zulay e vou acompanhá-los nesta aula. Vamos ao nosso objeto de conhecimento? Então, nossa aula é a 2, o objeto de conhecimento é elementos da linguagem. Detalhamento, os elementos constitutivos da produção artística, formas geométricas e orgânicas, círculo das cores e suas possibilidades. E vamos dar início à nossa aula. Muito bem, então estou aqui num cenário onde envolve o quê? Formas geométricas em 2D e 3D. O que seria 2D e 3D dentro da arte? Ora, 2D, altura e largura. 3D, altura, largura e profundidade. Então, nós vamos estar envolvendo, a nossa aula nesse momento em elementos que compõem as artes visuais e que estão presentes, em uma escultura, em uma pintura. E aí nós vamos ver o que compõe esses elementos, essas formas geométricas. Então, dentro desses elementos constitutivos, vamos ver na produção artística. Vamos lá? Então, elementos constitutivos na produção artística são os componentes básicos da linguagem visual, usados para criar uma obra de arte. Assim como as palavras formam uma frase, esses elementos formam a imagem. Quais são esses principais elementos que formam essa imagem dentro das artes visuais? A linha, a forma, a cor, textura, volume e espaço. E quais são esses... Vamos falar então do conceito básico que envolve esses elementos. A linha é um dos elementos fundamentais da linguagem visual. Ela pode ser usada para contornar, formar, criar textura, sugerir movimentos ou expressar sentimentos. Então, quando nós falamos dessa linha, nós estamos falando o quê? Que ela tem várias características. E quais, seriam essas características que envolvem esse elemento primordial que nós chamamos aqui, que nós estamos falando de quê? Da linha. Então, vamos ver agora quais são essas linhas que formam, esses elementos que compõem a obra de arte. Então, dentro desse conceito, a linha ela vai ter várias características. Como nós falamos, ela pode causar sensações visuais para o espectador. E quais seriam essas sensações e quais seriam essas linhas? Vamos ver? Então, linha, traço que pode ser reto, curvo, fino, grosso, contínuo, entre outros. Define contornos, formas e expressões. E aí, nós falamos sobre as linhas, não é isso? E nós temos o quê? A linha reta, certo? E como seria essa linha reta? Ela pode ser uma reta, certo? Claro que a minha aqui não está muito reta, mas seria uma linha reta. Deixa eu pegar aqui uma, eu acho que dá para pegar aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui, se peguei... Não, então essa aqui é uma linha reta, ela não está muito reta. E qual seria a linha curva? A curva ela vai transmitir leveza, suavidade, movimento. Então a linha curva seria mais ou menos isso, certo? Então ela vai fazendo uma ondulação levemente. E aí seria o quê? Uma ondulada, sugere ritmo e fluidez. Também ela poderia ser, como nós falamos, tem a curva, não é isso que eu mostrei para vocês, e a ondulada, ela vai fazer algo, também fazendo essas curvas, mas suavemente. E aí, depois da linha curva e da ondulada, nós temos o quê? Vamos ver? Dentro desse item, nós temos aqui o espiral. Então, temos primeiro a zigue-zague, tá? Transmite sensação e agitação. E qual seria o zigue-zague? Certo? Que também ela poderia, O zigue-zague vai e volta, vai e volta. Então, espiral. A espiral teria como se ela fosse, vamos chamar de um caracol, não é verdade?
E nós temos a tracejada ou pontilhada, que indica interrupções, caminhos e etc. A tracejada, certo? Vai. E a pontilhada, N pontinhos criando uma linha. E aí, a grossa ou fina varia de intensidade e destaque. Então, nós temos uma linha grossa, certo? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Não sei se vai dar. Mas vamos falar, vou colocar 2 vezes, ver se eu consigo fazê-la mais grossa aqui para vocês. Tá bom? Então, seria uma linha grossa, certo? Então, ela vai fazer o quê? Varia o destaque, certo? A intensidade, ela vai destacar. Então, todas essas possibilidades que nós temos das linhas que eu mostrei para vocês, como a zigue-zague, a espiral, a tracejada ou a pontilhada, ela vai ter uma finalidade na hora da composição da obra, do seu desenho, o que eu quero transmitir. Então, essas formas elas vão sendo criadas a partir da linha. Então, a linha ela pode indicar também um sentimento, né? Quando ela tá muito grossa, muito fina. Conforme for, né, essa forma vai sendo criada pelo artista, por você, na hora que você também vai querer transmitir os seus sentimentos. E dentro dessas formas nós temos o quê? Nós temos a linha, certo? Que ela vai dar o sentimento, ela vai dar uma forma. E o que eu tenho desse conceito, dessa forma que é criado através da linha? Vamos ver? Então, forma, resultado do contorno fechado, pode ser geométrica ou orgânica, tá? Então, não esqueçam, a forma que é criada através das linhas, ela é o resultado do contorno fechado. O que é? Quando eu crio um desenho, eu contorno esse desenho, eu crio uma forma, certo? Que ela pode ser geométrica ou orgânica, tá bom? Então, dentro desse contexto, eu utilizo as linhas para criar as minhas formas. Aí eu utilizei a linha, criei as formas, mas eu quero agora colorir. Eu vou colorir com o quê? Com a cor. Então, vamos ver o conceito agora de cor? Cor traz vida e emoção à obra, pode ter diferentes matizes, que são as cores, não é verdade? Tons, claro, escuro, a intensidade, forte, fraco. Então, a partir daí, quando eu utilizo as linhas, eu crio minhas formas, eu crio também, vou utilizar a cor. Então, muitas pessoas, principalmente na área da psicologia, o desenho, ele transmite muito o que aquela pessoa vive, o que ela está passando, né? Então, a arte ela tem esse poder também, porque ela vai expressar o quê? O sentimento, algo que está intrínseco nas pessoas. Então, muitos psicólogos, às vezes, utilizam, como a criança, às vezes, não consegue falar, eles utilizam o desenho para fazer essa leitura desse sentimento. E através das formas, das linhas e das cores que são utilizadas naquele desenho, você consegue identificar algumas coisas no psicológico das pessoas. Então, os artistas também, eles utilizam essas cores, essas linhas, essas formas para expressar os seus sentimentos. Aquele momento que é vivido também na sociedade, na economia, na cultura. Então, cada artista tem a sua característica utilizando esses elementos essenciais para uma obra de arte. E aí, nós falamos das cores, que elas causam essa intensidade, ela pode ser clara, escura, então, mas ela tem o quê? Uma escala cromática. E o que seria essa escala cromática? Vamos ver? Escala cromática. A escala cromática de cores é uma representação sequencial das cores de forma contínua, abrangendo todas as variações de matizes entre as cores primárias e secundárias. Esse recurso apresenta de maneira linear ou gradual, permitindo visualizar as transições suaves entre os tons adjacentes. Nós vamos ver agora um círculo cromático, certo? Então, o que eu posso falar desse círculo cromático? Nós falamos das cores primárias e vocês já devem conhecer o que são as cores primárias e aonde está essa cor primária.
Ora, a cor primária está representada aqui no círculo cromático, nesse triângulo. E quais são as cores primárias? Amarelo, azul e vermelho. E depois das cores primárias, certo? Aqui que estão representadas também as cores primárias, ok? Vermelho, amarelo e azul, nós vamos ter as cores secundárias. E aonde é que elas estão representadas? Da mesma forma que está aqui ao lado, nós vamos representar também as cores secundárias. Se eu misturo o amarelo com o azul, eu vou ter o verde. Se eu misturo o amarelo com o vermelho, eu vou ter o laranja. O azul e o vermelho, eu vou ter o violeta. E a partir delas, eu consigo criar as minhas cores terciárias também. E a infinidade de cores que, a partir do amarelo, do azul e do vermelho, que são as cores primárias, porque elas são cores puras, tá? Então, elas não podem ser criadas a partir de misturas, porque elas são cores primárias, tá? Então, a partir delas, eu crio o meu círculo cromático e eu consigo fazer, né, essa leitura, ver o que é mais harmonioso, o que está mais próximo do amarelo, do azul. Hoje, até os estilistas de moda utilizam o círculo cromático para criar, né, tendências de moda, através das cores, das roupas, que uma cor combina com a outra. Então, esse círculo cromático, ele traz não só para as artes visuais, não só para os artistas, mas também para outros profissionais que trabalham com a questão visual, como eu acabei de falar para vocês, os estilistas de moda, os arquitetos também, na hora de criar, né, um ambiente, a pintura de um ambiente, eles utilizam o círculo cromático também, certo? E aí, eu tenho a linha, né, que cria as formas podem ser, né, como nós falamos, geométricas ou orgânicas. Eu tenho as cores que eu vou utilizar para ilustrar, para pintar, para ver o que eu quero, intensidade das cores, suaves ou forte. Mas aonde é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer numa parede? Eu vou fazer no suporte, numa tela? Eu vou fazer no chão, eu vou fazer no muro. Então, o suporte é aonde você vai colocar a sua ideia. Você vai transmitir a sua ideia para esse suporte, que pode ser um pedaço de pedra, de repente fazer uma escultura, é o suporte. O teto é um suporte, a parede é um suporte, a tela é um suporte. Então, o suporte é onde você vai colocar a sua ideia. Se você vai fazer um poema, escrever um poema, qual vai ser o suporte? Vai ser um caderno, vai ser uma folha de papel, certo? Então, aí é o suporte. Então, o que nós temos do conceito de suporte? Vamos ver? Suporte de pintura é a superfície sobre a qual podem ser feitos um desenho, uma pintura, uma colagem. Os povos antigos, como os gregos, faziam pinturas sobre paredes, empregando a técnica do ar fresco. E o que é essa técnica do ar fresco? Vamos ver? Então, a técnica do ar fresco é uma obra pictória feita sobre uma parede ou teto com base de gesso ou argamassa. Assume frequentemente a forma de mural. A técnica consiste em pintar diretamente sobre o revestimento ainda fresco da parede, em argamassa de cal com pigmento diluído em água que penetram e a eles se fundem. E o que isso quer dizer do ar fresco? É que vamos colocar para os dias de hoje. Eu pego uma parede e coloco, né, o cimento e faço a argamassa, que é o cimento. Eu já tenho as tintas diluídas e antes que aquela parede seque, eu vou pintar, eu vou desenhar, porque quando aquela parede secar, o desenho já está ali impresso. É uma das técnicas mais difíceis de fazer retoque. Então, é por isso que é chamada de ar fresco, porque o cimento, que é a argamassa, ainda estava fresco, estava mole. Então, é aplicado o desenho, a pintura, e quando seca, está ali. Certo? Então, nós temos tudo isso, nós temos o suporte, nós temos a linha, nós temos as cores e nós temos os pigmentos que nós falamos do ciclo cromático, que são as cores. Mas o que são esses pigmentos que vão dar vida, dar cor
para o nosso desenho, para a nossa obra de arte. Vamos ver? Pigmentos. Os pigmentos são substâncias finamente, moídas que fornecem as cores necessárias à realização de pinturas. São, assim, os principais constituintes das tintas usadas em pintura, ou seja, são os materiais responsáveis pela cor que surge nas tintas sob forma de pequenas partículas ligadas entre si pelo aglutinante. Então, o pigmento são as cores e da onde elas surgem, como elas surgem. E aí nós temos um outro elemento também. Então, quando eu digo assim, o pigmento, na antiguidade era muito difícil ter as cores, por isso que as pessoas usavam às vezes muito uma cor bege, aquele do algodão puro, não é verdade? Então, só os nobres tinham o direito de usar cores, vestimentas com cores, porque era muito difícil. Hoje não, nós temos as cores sintéticas, mas também nós temos as cores naturais, principalmente o urucum e o jenipapo, é uma fonte riquíssima de cores, certo? E aí, dentro desses elementos, os artistas também utilizam, às vezes, a textura. O que seria a textura em uma obra de arte? Vamos ver? A textura são sensações visuais, o visual, o tátil, que representa como seria tocar uma superfície. Quando você olha para uma superfície, onde foi feito o desenho, onde foi numa parede, numa tela, você vai ter uma sensação áspera. Nossa, aquilo ali é áspero, não é lisa, é rugosa, etc. Então, aí eu trouxe uma imagem para vocês, aonde ela tem a sensação, é feita numa tela, essa obra foi feita numa tela, mas você tem a sensação como se os objetos estivessem em 3D, como se eles estivessem saindo da tela, e essa sensação é uma sensação visual e tátil, como se você pudesse tocar nesse violão, como você pudesse tocar nesses elementos que estão dentro desse pote. Pablo Picasso, ele fez uma obra, quando ele rompeu com a questão tradicional da pintura, ele fez uma obra que ele começou a colocar cacos de vidro, pedaços de madeira. Então, quando o espectador observava aquilo ali, ele tinha uma sensação, aqueles cacos de vidro pontiagudos ali naquela obra, ele tinha uma sensação que poderia se cortar, se machucar. Pedaços de madeira. Então, aquilo ali era uma sensação tátil que o artista utilizou um recurso para causar essa sensação no espectador. E isso também, dentro de uma obra de arte, ele vai causar o quê? O volume e o espaço. E o que seria isso em nosso conceito? Vamos ver? O volume dá a ideia de profundidade, tridimensionalidade, principalmente em escultura ou desenho com perspectiva, certo? O espaço, área ocupada ou vazia da composição, pode sugerir profundidade, distância e proximidade. Bem, eu trouxe para vocês aqui, eu estou no mesmo ambiente, mas nós mudamos para causar essa sensação. Aqui, atrás de mim, é um quê? É plano, mas eu utilizo os recursos de linha, certo? Onde elas estão convergindo para o mesmo ponto, e elas vão dar uma sensação de espaço, que é a tridimensionalidade. Então, utilizando as linhas, eu vou trazer um recurso para vocês agora, que seria um recurso de cenário de perspectiva. Eu vou continuar no mesmo cenário, só que eu vou utilizar as cores mais intensamente, e aí eu vou usar chamado de perspectiva. Vamos ver? Olha aí. Então, eu estou no mesmo espaço, com uma parede atrás de mim, mas você tem a sensação que eu estou, como se fosse num túnel. Utilizando o quê? A perspectiva, utilizando a linha, utilizando as cores, que é justamente esse cenário que vai te dar a sensação de profundidade. Lembram quando eu falei a tridimensionalidade, que é altura, largura e profundidade. Então, 3D, essa sensação que causa visualmente para o espectador, que são vocês, que eu estou inserido num ambiente que ele vê como se fosse um túnel. Mas não, o meu suporte é uma tela, mas dá essa sensação, esse recurso e esses elementos que a arte te proporciona.
né, de colocar a tua ideia. Ah, eu quero estar num túnel, eu quero falar de perspectiva. Eu utilizei justamente tudo que nós falamos, as linhas, as cores, a questão da espessura da linha, certo? Mas isso tudo envolve o quê? As artes plásticas. Vamos ver? Então, nas artes plásticas, a forma refere-se ao contorno, figura, organização espacial de uma obra de arte. Ela pode ser geométrica, orgânica ou abstrata, ou figurativa. O que isso quer falar? Quando eu falo que é geométrica, eu vou estar utilizando os elementos geométricos. Quando eu utilizo a orgânica, eu utilizo contornos, linhas onduladas, certo? E aí, quando eu uso abstrato, eu estou usando todos os tipos de linha, mas sem um elemento figurativo, porque o que é os elementos figurativos que está aí? São elementos que eu reconheço no meu dia a dia, como uma mesa, uma jarra, uma cadeira, uma árvore, um castelo, e eles são elementos figurativos e desempenham um papel crucial na criação de efeitos estéticos e na transmissão de mensagens. A definição. A forma é um elemento fundamental na linguagem visual, representando a maneira como um objeto ou figura é organizada e delimitado na obra de arte. Agora nós vamos relembrar mais um pouquinho. Vamos lá? Relembrando as linhas e suas formas. O resultado do contorno fechado pode ser o quê? Geométrico ou orgânico. O que são as formas geométricas? Linhas retas, formas regulares, círculos, quadrados e triângulos. E como é que o artista ele utiliza isso para expressar? Então eu trouxe para vocês verem um momento, né, que é utilizado justamente as formas geométricas em uma animação e como ela também pode pegar, né, um pouquinho de música. Então, como a arte ela vai se interligando e criando novos elementos. Então, forma geométrica, movimento, linhas e música. Vamos ver? Então, vocês perceberam aí como a arte ela se conecta com outras artes? A música, as formas, as cores, as formas geométricas que estavam ali, certo? Então, nós tínhamos ali linhas poligonais, linhas quebradas, linhas grossas, finas, formas fechadas, mas geométricas. E aí, nós falamos também dessas formas, que elas são formas de linhas também orgânicas. E o que é que nós temos nesse conceito? Vamos ver? Formas orgânicas, formas livres, curvas irregulares, folhas, nuvens, forma do corpo humano e etc. Então, dentro desse contexto das formas orgânicas, os artistas também se apropriam das cores e dessas formas orgânicas, certo? E eu trouxe mais uma vez uma imagem de uma obra de arte também que utilizou essas formas orgânicas para representar, né, as linhas, as cores e movimentos. Então, conectando a arte, mais uma vez, com sons. Vamos ver?
Muito bem. Vocês viram como a questão orgânica são mais formas fechadas, mais linhas onduladas, mas elas têm um contorno. E as cores estavam muito presentes ali, principalmente o vermelho, o verde, que criam um movimento. Claro que essa obra ela não tem esse movimento, ela é estática, mas eu solicitei, né? Então eles fizeram esse movimento para você ver a leveza que essa obra transmite, né? Através do quê? Das formas orgânicas, que são as linhas que criam formas fechadas e contorno, né? O contorno e as cores como elas estão presentes. Então a arte ela vai fazer essa visitação que ela vem desde a pré-história. Claro que o homem lá na pré-história, ele não sabia que estava fazendo arte, ele estava suprindo as suas necessidades, mas mesmo assim ele criou formas, ele criou imagens, ele fazia um desenho figurativo. Depois vieram as academias, passando pela Grécia, pelo Egito, e a arte antiga chega, faz toda essa passagem e vai criando novos estilos, novos movimentos artísticos. E hoje, no século XX, né, no século XX, que nós estamos no século XXI, mas no século XX, a arte ela criou um novo olhar. O homem, antigamente, somente as pessoas mais ricas e os artistas tinham acesso aos materiais que faziam a arte, porque a tinta, o suporte, eram um pouco caros, não é verdade? Então, as pessoas elas não tinham muito acesso a esses materiais, e principalmente as academias. Tá? Então, chega no século XX, cria-se uma arte que é mais próxima do povo, que é utilizando materiais reciclados. Então, o artista, o homem comum, ele vai ter acesso a esses materiais. E essa arte vai trazer que o material reciclado ele pode ser transformado em arte, sim. E qual seria essa arte? Vamos ver? Então, no século XX, no início do século XX, com o modernismo, muitos artistas resolveram experimentar novos suportes para suas pinturas, servindo-se de materiais industriais. Começaram a pintar sobre pranchas de acrílicos e plásticos, chapas de metal, recortes de madeira compensada, tecidos e até mesmo objetos. E também em materiais inusitados. Então, falando desses materiais inusitados, Vic Muniz, que é um grande artista, né, brasileiro e artista plástico, radicado nos Estados Unidos, fez experimento com novas mídias e materiais. As obras do artista plástico são feitas de materiais, né, inusitados como lixo. Vamos colocar, em vez de lixo, materiais reciclados, porque o lixo não se recicla, tá bom? Restos de demolição, componentes como açúcar, chocolate, geleia, doce de leite, manteiga de amendoim, ketchup, gel, xarope, né, o lixo novamente aqui, que são os materiais reciclados, e etc. Para produzir as obras, muitas vezes, eram utilizados um conta-gotas. E essa arte ela teve um nome, ela tem um nome, certo? E qual seria o nome dessa arte? A arte povera, ou arte pobre. Em português, é um movimento artístico italiano que surgiu no final da década de 1960, caracteriza-se pelo uso de materiais simples e acessíveis como terra, pedra, madeira, tecido e busca em relação mais direta e vivencial com a arte, afastando-se da comercialização e das práticas artísticas tradicionais. Ok? E eu trouxe para vocês aqui um exemplo dessa arte povera, não é de Vic Muniz, mas vocês podem pesquisar sobre as obras de Vic Muniz. Então, essa arte aqui, ela foi feita e ficou em exposição. Ela é feita, né, com materiais reciclados, principalmente o plástico que foi jogado, e aí esse artista ele recolhe esse plástico e ele dá uma nova vida, certo? Então, ele coloca como se fosse uma rede de pesca. Então, o espectador ele é livre para criar. Qual é a funcionalidade dessa obra de arte? O que ele quis falar? Ele quis falar sobre o meio ambiente, ele quis falar sobre uma sociedade. Então,
o espectador, ele é livre para dar sua interpretação, mas nesse momento que nós estamos falando é justamente desses materiais que são utilizados, tá? Que é acessível a toda a população e a quem quiser fazer a sua arte, ok? Então, ficamos por aqui.